Para muitas pessoas, emagrecer é uma tarefa difícil. Contudo, quero te mostrar que é possível fazer isso de forma simples e natural, comendo comida de verdade e melhorando seus hábitos alimentares. Esse audiobook é dividido em 5 capítulos. A maioria das pessoas que está em busca do emagrecimento frequentemente apresentam a mesma queixa. Não conseguem emagrecer de jeito nenhum. Relatam que já tentaram de tudo. Cortaram alimentos, fizeram dietas, deixaram de jantar, ingressaram na academia, mas nada parece dar jeito. Emagrecer não é um processo fácil. Na grande maioria das vezes, a dificuldade está diretamente ligada às emoções e ao comportamento. Por isso, antes de tentar mudar os seus hábitos, é preciso mudar a sua mentalidade. As atuais pesquisas no campo da nutrição demonstram que o processo de emagrecimento é cognitivo-comportamental. Isso significa que pode ser aprendido e desenvolvido. É necessário entender como acontece o emagrecimento. O conhecimento ajudará a fundamentar a transformação das condutas alimentares, irá inspirar boas escolhas e tornar as práticas duradouras. O corpo humano foi biologicamente programado para estocar energia. Alimentos com alto teor de carboidratos, como massas, pães, pizzas e sobremesas, acionam o sistema de recompensa do cérebro. Esse sistema é involuntário e associa determinadas condutas ou situações ao campo do prazer. É esse mecanismo que acontece com as pessoas que fazem uso de drogas, por exemplo. Não bastasse esse sistema biológico que você não pode controlar, o comportamento cultural de associar comida aos eventos sociais também traz dificuldades para quem deseja emagrecer. Uma boa reunião de família sempre tem comida envolvida. Um encontro de amigos possivelmente será regado a comidas e bebidas, e é improvável que o banquete seja de salada, verduras e frutas. Justamente pelos fatos acima expostos, a maioria das pessoas acabam criando um vínculo emocional com a comida. Comem porque estão felizes, comem porque estão tristes, comem porque estão entediadas, comem. Esse relacionamento com a comida, em alguns casos, se torna patológico. Os distúrbios alimentares graves são difíceis de serem resolvidos pela própria pessoa e geralmente requerem a ajuda de uma equipe multidisciplinar de profissionais médicos, nutricionistas e psicólogos. Felizmente, para boa parte das pessoas, basta modificar a conduta alimentar, passando a fazer adequadas escolhas nutricionais e mudanças nos hábitos. Contudo, não significa que seja fácil. Quando a transformação depende apenas de nós, a tomada de decisão de iniciar o processo e permanecer até o fim é fundamental. É o primeiro passo para uma jornada vencedora, onde diariamente as escolhas conscientes e consistentes construirão o caminho com sucesso. Capítulo 2. Tenha objetivos claros. Tem um ditado popular clássico que pode ser usado aqui. Quem não sabe onde quer chegar, não sabe para onde ir. Essa máxima é muito verdadeira. Para tudo na vida, precisamos de direção, de meta, de objetivos. Não há como fazer um processo de emagrecimento se você não tiver um alvo definido de perda de peso. A ausência de uma meta definida impossibilita o acompanhamento efetivo do processo. Não será possível medir os pequenos avanços que são tão importantes para manter o estímulo durante a jornada. É necessário ressaltar que a meta deve ser tangível, ou seja, que possa ser verdadeiramente alcançada. É melhor pequenos objetivos bem definidos, passo a passo, do que o desejo de emagrecer muito de uma só vez. Cada vez que uma meta pequena é atingida, gera força e aumenta a vontade de prosseguir no esforço. Pense bem, se você vem comendo errado há anos, seria plausível querer emagrecer tudo em dias? Seria justo com seu corpo exigir dele tanto esforço? Muitas pessoas acabam desistindo de emagrecer no meio do caminho, porque não conseguem refletir sobre a questão do tempo. Entram e saem de tantas dietas na ilusão de perderem muito peso em pouco tempo e acabam frustradas. Realmente é possível perder peso em dietas rápidas, mas a má notícia é que a maior parte perdida é apenas de líquido e não de gordura. Uma dieta detox é ótima para iniciar um bom processo de emagrecimento. Ela desintoxica e prepara o corpo para queimar gordura de forma mais eficiente. Mas só ela também não vai resolver. Você precisa entender que é um caminho de aprendizado e prática. Então, decida emagrecer até o fim. Decida aprender como um emagrecimento funciona e aceite os desafios do caminho.
Trace seus objetivos como 1 quilo por semana ou 2 quilos por mês ou qualquer outra métrica que seja significativa para você. E a dica final é: jamais se compare aos outros. Cada organismo é diferente e recebeu nutrientes próprios ao longo do tempo. Siga a sua jornada, tendo a certeza de que alcançará a vitória, não importa quanto tempo isso leve e nem o quanto o seu vizinho emagreceu. Capítulo 3. Hábitos alimentares. Hábito pode ser entendido como um padrão consistente de comportamento, uma inclinação por alguma ação ou disposição de agir constantemente de certo modo, adquirida pela frequente repetição de um ato. Então, hábitos alimentares são aquelas práticas que você realiza todos os dias sem nem perceber. O tipo de alimento, a quantidade de vezes que você come, os horários das refeições, a ingestão de líquidos. Esses hábitos são formados desde a infância e, ao passar do tempo, conforme se adquire conhecimento, há um movimento positivo ou negativo alterando essas práticas. Que bom que eles são possíveis de serem completamente mudados. Quanto maior for o conhecimento adquirido, mais facilmente ocorrerá a transformação. Por isso, é fundamental entender como o corpo acumula gordura. Essa informação servirá de guia para a tomada de decisão sobre a qualidade do alimento que você vai comer. De forma bem resumida, no processo de digestão, o alimento ingerido, sobretudo os carboidratos, vira glicose, que é lançada no sangue. Como a glicose é tóxica, o pâncreas aciona o hormônio chamado insulina para fazer a retirada dessa glicose do sangue e metabolizá-la no fígado. Dependendo da quantidade, se for maior que a quantidade necessária para formar glicogênio, que é a energia para músculos e outras células, o corpo armazena o restante em forma de gordura. Ou seja, quanto maior a quantidade de carboidrato da refeição, maior será o estoque de gordura. Outra informação importante é que esse processo de acionamento da insulina dispara outro hormônio chamado grelina, responsável pela sensação de fome. Esse é o sistema de fábrica instalado no seu corpo, um inteligente mecanismo para garantir a sobrevivência e que você não pode mudar. A parte realmente boa é que, apesar de você não poder desligar tal mecanismo, pode controlar e diminuir o número de vezes que ele acontece, simplesmente ajustando a quantidade e a qualidade de carboidratos da refeição. Sabendo desse mecanismo, já é possível entender que o alto consumo de carboidratos é um péssimo aliado para o emagrecimento. A partir dessa informação preciosa, fica claro que é necessário um controle rigoroso desse macronutriente. Mas há que se fazer uma distinção importante. Existem carboidratos bons e outros nem tanto. É muito diferente, em termos nutricionais, o consumo de pães, bolos e massas feitos à base de farinha e açúcar e os carboidratos presentes nos vegetais e frutas. É possível afirmar, então, que não é só a quantidade de carboidrato que importa, mas a qualidade também. Assim, é muito importante que o emagrecimento seja apoiado pelo estudo dos alimentos, sua composição nutricional, forma de apresentação, para que as suas escolhas sejam positivas e você obtenha um resultado efetivo. O que você pode fazer para melhorar os seus hábitos? Primeiramente, aprender mais sobre nutrição. Quanto mais se aprende, mais se acerta. Ler os rótulos dos alimentos. É impressionante o número de coisas estranhas que você vai encontrar. Priorizar sempre os alimentos naturalmente disponíveis, ou seja, aqueles que não passam pela industrialização. Reduzir a quantidade de carboidratos refinados, como farinha e açúcar, e substituir por frutas e vegetais. Cortar bebidas com excesso de açúcar, como os refrigerantes e sucos de caixinha. Cortar o excesso de bebidas alcoólicas. A implementação desses hábitos de forma diária automaticamente vai ajustar o seu metabolismo e proporcionar um emagrecimento saudável e natural. Lembrando dos objetivos, você pode fazer um quadro de metas, implementando um novo comportamento de cada vez. Com o passar do tempo, você sentirá a transformação. Capítulo 4. Planejamento e motivação. Tanto para a jornada do emagrecimento como na fase de manutenção do peso, manter-se motivado é essencial. Depois que você decidiu emagrecer e se comprometeu a fazer o esforço necessário, aos poucos, a sua conduta alimentar, agora orientada pelas boas escolhas nutricionais, vai proporcionar a mudança de hábitos. Isso não quer dizer que você nunca mais vai cometer deslizes, que nunca mais vai se render à comilança social ou outros exageros. O que importa mesmo é a consistência nas práticas certas.
A motivação é um estado emocional consciente de continuar no caminho certo, ainda que haja percalços. Isso ajuda a evitar a autossabotagem. Sabe aquele pensamento, agora que eu já comi tal coisa, então eu vou comer tal coisa? Pois é, ele é bem comum e recorrente. A solução é entender que uma refeição inadequada não deve servir de fundamento para uma sequência infinita de outras refeições inadequadas. O planejamento prévio da alimentação é muito útil e ajuda a evitar comportamentos impulsivos, como atacar um pacote inteiro de biscoito ou o chocolate da sobremesa na hora da fome. Isso é bem fácil de acontecer se esses alimentos estiverem disponíveis no seu armário e você não tiver frutas na despensa. Não precisa fazer um cardápio para o mês inteiro. Planejamentos curtos, como 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias, funcionam e ajudam muito na hora de ir às compras. Acompanhe as dicas práticas para você se planejar com eficiência. Pense nas refeições maiores, mas não esqueça de planejar os lanches. Boa parte dos erros acontecem pelos lanchinhos cheios de carboidratos refinados. Para lanches, as frutas frescas, iogurtes sem açúcar, castanhas, amendoim, lanches proteicos como omelete são boas opções. Se você não tem muito tempo livre para dedicar ao preparo dos alimentos, sempre que você for cozinhar, prepare a mais e congele em porções separadas. Várias espécies de vegetais ficam ótimos se forem pré-cozidos e congelados. Cenoura, brócolis, couve-flor, chuchu, vagens. Congele em porções e refogue na hora do consumo. Use o seu dia de folga para lavar as saladas verdes de uma única vez e guardar na geladeira em potes bem vedados. Se acostume a ter na despensa somente os alimentos que você deve consumir. Não compre os alimentos que você quer evitar. Deixe o trabalho de ter que sair de casa para comprar e, assim, desmotivar a autossabotagem. Se você não está acostumado com os vegetais e frutas, comece aos poucos. Introduza um alimento de cada vez. É necessário provar um alimento novo várias vezes até que seja aceito pelo nosso paladar. Busque por receitas fáceis e teste os alimentos em várias versões. Cru, cozido, refogado, assado, cada versão tem seu sabor específico e você pode não gostar de alguma, mas amar outra. Capítulo 5. Movimento. Se você quer emagrecer para ter uma vida saudável de verdade, é impossível não falar na prática de atividade física. O assunto é comum, eu sei, mas acredite, é muito, muito importante para a sua saúde. Nos primórdios da humanidade, o homem corria atrás do seu alimento. Vivendo uma vida nômade, andava, corria, pulava com frequência. Com a evolução, muitos confortos foram sendo adicionados e viver passou a ser mais fácil, menos cansativo e, em muitos casos, completamente sedentário. Há muito se sabe que a prática de atividade física atua de forma benéfica em todo o nosso organismo. Tudo funciona melhor. A memória, o humor, o sono, a imunidade e, claro, o design do corpo. Tantos benefícios merecem um esforço da sua parte para arrumar um tempinho na agenda. Para fins de emagrecimento rápido, exercícios de alta intensidade se mostram mais adequados. Agora, para ganho de saúde, isso não importa muito. O necessário é se movimentar. Nos exercícios, o que faz a diferença é a constância na prática. Não adianta passar 2 horas na academia ou correr uma maratona e depois passar 2 semanas sem qualquer atividade. A regularidade é a chave de ouro. Para aqueles que realmente não gostam de ambientes de academia, pensar em atividades alternativas como andar de bicicleta, caminhar na rua, fazer uma dança ou se exercitar em casa também é super indicado. Sem falar nas outras práticas como natação, esportes coletivos e lutas marciais. Atualmente, existem muitos canais na internet e programas de exercícios funcionais para treinar no conforto da sua casa. Poder encaixar os exercícios na sua rotina é ótimo e ajuda a tornar a prática constante. Tem para todos os gostos, exercícios leves, moderados e intensos, é só pesquisar. Ao praticar exercícios com regularidade, você vai perceber a transformação positiva da sua saúde e automaticamente vai gostar cada vez mais de se exercitar. Espero verdadeiramente que esse guia básico tenha te ajudado de alguma maneira e que te inspire a começar ou te ajude a continuar no processo de emagrecimento. Para pessoas que possuem dificuldade de perder peso, a jornada depende de muita força e foco.
Desejo realmente que você consiga alcançar o seu objetivo. Vamos relembrar as etapas essenciais que desenvolvemos até aqui. 1. Escolha emagrecer de forma consciente. 2. Estabeleça seus objetivos de forma clara. 3. Aprenda sobre alimentação e mude seus hábitos. 4. Lembre-se de manter a motivação por toda a jornada. 5. Planeje sua rotina alimentar com antecedência e otimize os processos de preparação dos alimentos. 6. Movimente-se sempre. E 7. Não tenha pressa.